crescente. Mas, aproveitando isso aqui, então você tem L menos epsilon, menor que x índice n zero, menor ou igual a x índice n, e o x índice n continua sendo um elemento, é um elemento desse conjunto, é um elemento desse conjunto, portanto ele é menor que ou igual a L, só que o L é menor que L mais epsilon, epsilon é positivo. Então você tem essa desigualdade aqui, e portanto você tem essa, somando L, e aí isso aqui é equivalente a isso. Ou seja, o L é o limite xn. Isto é, se uma sequência é crescente e limitada superiormente, ela tem limite, e o seu limite é o supremo do conjunto formado pelos termos dessa sequência. Tá ok? Analogamente, você tem o seguinte, se a sequência é decrescente, tá? É o resultado análogo. Se a sequência é decrescente, e esse conjunto aqui é limitado inferiormente, está contando o tempo aí? Já passou para o próximo? E esse conjunto é limitado inferiormente, então a sequência converge. Demonstração é análoga, tá? Demonstração é análoga. Com isso aí, você, por exemplo, consegue trabalhar em termos de convergência com a seguinte sequência. Vou pegar a sequência aqui. Ó. Considere a seguinte sequência. Seja xn, n maior que ou igual a zero, a sequência dada por tá? X índice n igual é 1, se n é igual a zero, tá? E é raiz quadrada de 2 vezes xn menos 1, tá? Se o n é 1, vamos estar direitinho, x índice n é, por definição, o 1, se o n é maior que ou igual a zero, e é raiz quadrada do dobro do termo anterior, se o n é maior do que zero. Tá? Olha essa sequência. Então, daí você tem o seguinte. Daí, vê se você entender. Quem é o x0? Quem é? O x índice 0. Essa sequência está definida, pois todos os seus termos são o quê? Todos os seus termos são positivos, tá? Porque, observe o seguinte, se x é positivo, raiz quadrada de 2 vezes x é positivo, tá? Isso aqui faz com que essa sequência esteja completamente definida, ou seja, x real positivo implica o quê? Raiz quadrada de 2x positivo. Então, com isso aí, essa sequência está bem definida. Vai ter sempre a raiz quadrada aqui, não tem problema nenhum, tá? Ela está definida para todo n. Ok? Agora vamos lá. Quem é o x0? X índice 0, quem é?
Quem é o x índice 0? 1? É 1. Quem é o x índice 1? Raiz quadrada de quem? De 2, x índice 0. Que é quanto? Raiz de 2. Só que ele está ali, né? Hã? Opa, se n é 0. N é 0. Tá? Quem é o x índice 2? Quem é? Raiz de 2, x1. Ou seja, é raiz quadrada de quê? De 2, raiz de 2. Tá? Quem é o x índice 3? Raiz quadrada de quê? 2, x2. N igual a 0. Tá? Então, é raiz quadrada de quê? De 2 vezes o x2. x2, então, é raiz quadrada de quê? De 2, raiz de 2. E você continua, tá? Então, você já sabe quem é o x4, né? x4 é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 2. E assim sucessivamente. Olha que sequência, tá? Pergunta, essa sequência converge? Essa sequência converge? Pergunta aqui, tá? Pergunta aqui. Essa sequência, xn, tá? Essa sequência, ela converge? Tá? Para isso, para responder essa convergência aqui, eu preciso, para responder essa convergência, dizer se ela converge ou não converge, eu preciso do princípio de indução finito, o princípio de indução matemática, que diz o seguinte, tá? Diz o seguinte, é um teorema, tá? É um teorema, que é o princípio de indução. Vou colocar aqui, tá? Tá? Sejam N0 natural, N0 natural, tá? Ou, para facilitar a escrita, não precisa ser, tá? Seja K natural e Pn para N maior ou igual a K, uma família de proposições. Uma família de proposições. Ou seja, o que é uma proposição? Uma proposição, se vocês bem lembram, é uma afirmação. E essa afirmação pode ser falsa ou verdadeira, tá? A proposição, as proposições da lógica aplicada ao cálculo e às equações diferenciais, a matemática em geral, são as proposições que elas possuem um valor, tá? Toda proposição possui um valor. Ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. Isso é o princípio da não contradição. Uma proposição é uma afirmação que tem um valor lógico. Esse valor lógico, só há duas possibilidades para ele. Ou essa proposição é falsa, ou ela é verdadeira, não podendo ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Tá bom? É o princípio da não contradição. E só pode ser falso ou verdadeiro é o princípio de terceiro excluído. Não há outra possibilidade, tá?
Então, a proposição são as proposições que a gente, por exemplo, no cálculo, nas equações, um teorema é uma proposição. E só interessa, no final de contas, ao cálculo e à matemática em geral, as proposições que são verdadeiras. Tanto é que você dá nomes. Proposições, teoremas, corolários, lemas, tá? Eu acredito que não tem mais nenhuma denominação, não. Proposição, teorema, lema e corolário, tá? Bem, esse teorema diz o seguinte, ó, é outro teorema, baseado na família de proposições. E o que é uma família de proposições? É uma lei que associa a cada N uma única proposição P. Tá? Entendido? Então é uma função que vai do conjunto NK num certo conjunto de proposições. Ok? Num certo conjunto de proposições. Então é uma lei que associa a cada N maior que ou igual a K, natural, né? Uma única proposição. Aí esse teorema, o princípio da indução diz o seguinte, se, primeiro, P de K, a proposição PK é verdadeira. E, tá? A implicação e PN implica PN mais 1 é verdadeira. Qualquer que seja o N maior ou igual a K, tá? Se essa implicação é verdadeira, qualquer que seja o N maior ou igual a K, ou seja, a veracidade de PN implica a veracidade de PN mais 1, tá? Então, P de PN é verdadeira, qualquer que seja N maior ou igual a K. Estão entendendo? Esse é o teorema de indução. É a história dos dominó, né? Igualmente espaçados, tal que a distância entre eles, por exemplo, é a metade do comprimento do dominó, por exemplo, tá? Se o primeiro dominó cai, todos os demais caem, porque você sabe que o primeiro caiu, e você sabe que se um cai, o seguinte cai, então todos vão cair, tá? Essa é a analogia, tá? Esse é o princípio de indução. Seja um K natural, e isso aqui é uma família de proposições, uma família de proposição, ó. Uma família de proposições. Se a primeira delas é verdadeira, PK é verdadeiro, e a veracidade de PN implica a veracidade de PN mais 1, qualquer que seja N maior a K, então PN é verdadeira, qualquer que seja N maior ou igual a K. Hã? Princípio de indução matemática. Indução prática. Os textos chamam princípio de indução finita, outros chamam princípio de indução matemática, é o princípio de indução matemática, eu chamo, tá? Porque tem uma outra versão, né? A versão é PK verdadeira e PK mais 1, né? PK mais 1, até PN verdadeira implica PN mais 1 verdadeira. Tá? Você pode usar essa também, tá? Tá bom? Aqui seria PK mais 1, PN verdadeira implica PN mais 1 verdadeira. Uma coisa a observar é o seguinte, ó. Tá? Como fora da lógica as proposições são as proposições verdadeiras, você vai encontrar
esse enunciado assim, ó. Se PK e se PK e isso aqui, qualquer que seja N maior ou igual a K, então PN, qualquer que seja N maior ou igual a K. Tá bom? Que é o mais adequado, tá? Eu coloco esse verdadeiro mais para enfatizar isso, o aspecto didático, mas o significado é esse. Se PK e PN implica PN mais um, qualquer que seja N maior ou igual a K, porque quando eu coloco isso, está assumindo o quê? Isso aqui quer dizer o quê? Se PK é verdadeiro, tá? Então, a gente coloca resumidamente assim. Se PK e... Tá? Então, esse é o princípio de indução matemática, tá? E vou usá-lo para mostrar que essa sequência aqui converge. Mostrando duas coisas, que ela é limitada e que ela é crescente. Então, vamos mostrar primeiro que ela é limitada, tá? Vou mostrar aqui, tá? Que tá? Vou considerar a seguinte família de proposições, tá? Seja, só colocar aqui, seja, para adequar aqui, adequar na situação, tem duas maneiras. Eu faço uma abordagem direta, tá? Vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar dessa maneira para ficar bem explicativo, tá? Seja PN, N maior ou igual a zero, a família de proposições. Isso é desnecessário, tá? Você pode ter uma abordagem mais direta, mas para você entender o que eu estou fazendo e relacionar com isso aqui, eu prefiro colocar dessa, seja PN, a família de proposições, dada por PN, é o seguinte, ó, 1 é menor ou igual a xn, que é menor do que 2. Tá? Vocês só vão entender. Nós tem-se duas coisas. Primeiro, P1, ou seja, você tem primeiro, esta proposição é verdadeira para n igual a 0, ou seja, 1 é menor ou igual a x0, que é menor do que 2. Claramente verdadeira, né? Quem é o x1? Quem é o x1 não? Quem é o x0? 1. E outra coisa, se Pn, o que é se Pn? É se xn é maior ou igual a 1, que é menor ou igual a 2, tá? Que é menor do que 2, menor do que 2. Então, multiplicando tudo isso por 2, eu vou ter o quê? 2 é menor do que 2, menor que igual a 2xn, que é menor do que 4. Não é? Logo, como a raiz quadrada é estritamente crescente, você terá o quê? Raiz quadrada de 2, menor que ou igual a raiz quadrada de 2xn,
menor que a raiz quadrada de 4, que é 2. Ou seja, o que é que isso diz? Quem é isso? Xn mais 1. Mais 1. Tá? É o Xn mais 1. Não é? Xn mais 1. Então você tem o Xn mais 1 maior ou igual a raiz de 2, só que a raiz de 2 é maior do que 1. Então isso aqui é maior ou igual a 1, menor do que 2. Entendeu? Então, por indução.